Bom, gente, estamos iniciando aqui a nossa última aula desse semestre. Olha como passou rápido, né, gente? Passou muito rápido. E em maio nós começamos aí um novo ciclo. Temos imersão, temos evento, temos muitas coisas legais acontecendo em maio. Mas de encerramento de ciclo, eu trouxe aqui um tema legal para falar para vocês sobre indicadores financeiros, tá? Na verdade, indicadores, KPIs, vocês vão ouvir muito, talvez, desse termo no mundo do empreendedorismo, que é sobre indicadores, na verdade, nada mais é do que falar sobre indicadores. E o que que é indicadores? Alguém fala para mim o que que é um indicador? Alguém sabe me dizer o que que é um indicador? Manda aí no chat para mim, mulherada, amadas. O que que é um indicador, gente? O que que é um Na indicador? minha cabeça, são dados que me mostram as informações da empresa. É mais ou menos assim, não sei, né? Nossa, tá muito empreendedora, Carol. Você tá muito empresária. É isso mesmo, ó. O que é indicadores, né? É a gente ter ali métricas, a gente ter informações que vai nos conduzir se a gente está no caminho certo, se a gente não está. Lembra que lá no comecinho, em novembro, quando a gente começou a comunidade, na verdade, começou esse ciclo, nós falamos sobre planejamento, sobre metas. E lá nas metas, a gente tinha lá sobre indicadores de sucesso. Então, quando a gente constrói um plano de ação, a gente constrói metas, a gente tem que ter indicadores para medir se a gente está tendo sucesso ou não, né? Igual a Adriana colocou aqui, saúde da empresa. Isso é para mim poder ter um diagnóstico, ver se eu estou caminhando para o lugar certo, se eu não estou. Então, eu trouxe aqui indicadores, alguns indicadores essenciais. Lógico, sim, existe uma infinidade de indicadores. A gente poderia ficar aqui semanas falando de indicadores. Se a gente for falar de indicadores assim, cada área vai ter indicadores. Mas eu trouxe aqui indicadores fundamentais, básicos, que toda empresária, que toda empreendedora precisa saber, tá? Precisa ter. Então, vamos lá. Se eu perguntar hoje para vocês, vocês sabem me dizer se o negócio de vocês está dando lucro ou prejuízo, gente? Uma Até o provocação. momento, até o momento eu penso assim, eu sei que eu estou aprendendo ainda, mas assim, paguei as contas e sobrou dinheiro. Então, na minha cabeça, eu acho que tá. Ok, legal. Mais alguém? Isso, quando a gente fala assim, ó, você está tendo lucro ou prejuízo, isso significa que quando eu consigo dar uma resposta, como a Carol falou, "Hum, não tenho certeza, mas eu sei que eu pago minhas contas e eu tenho aqui sobra caixa, né? Isso já mostra uma clareza, né? Já mostra ali que a Adriana falou que tá no empate. Ó, esse empate aí tem um indicador que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, que você vai falar, em vez de empate, você vai falar esse indicador, vai ser chiquérrimo, tá? Aguarda para você ver, tá? Então, quando eu tenho informações, eu consigo analisar, ter mais detalhes. Então, por isso que antes de eu pensar em indicadores, eu preciso o quê? Registrar, mapear, ter informações, né? Ter números para poder analisar. Então, por isso que quando a gente fala lá de planejamento, depois nós falamos sobre financeiro. Então, vamos dar uma repassada nesse semestre. Lá em novembro, nós falamos sobre planejamento, metas, sobre organização, sobre rotina. Depois, nós falamos sobre financeiro. Em dezembro, nossa temática foi falar sobre financeiro, tanto financeiro pessoal quanto financeiro da empresa. Falamos um pouco sobre orçamento.
Depois nós falamos sobre vendas, depois nós falamos sobre marketing, posicionamento. E de março para cá nós falamos sobre autocuidado e também cuidado físico, emocional. Porque lá, lembra lá no evento da nossa Roda da Vida? Quem lembra da Roda da Vida? Quem tem a Roda da Vida ainda, para poder fazer uma análise aí? Eu vou mandar a Roda da Vida para Eu, você. Pode falar, eu, Carol. eu ainda tenho, não tá aqui agora, mas eu lembro que tinha um pilar que misericórdia, eu pintei um degrauzinho só para falar que não tinha nada. E melhorou, viu? Ô, Glória, que bom! Olha lá, Thaís, ainda eu tenho. Eu vou mandar uma roda da vida para vocês limpinha, porque eu quero que vocês façam novamente o preenchimento dessa roda da vida para analisar, né? E comparar se você ainda tem a sua roda da vida aí. Ah lá, a Thaís, estou melhorando em todos os aspectos. Maravilhosa! Então, a roda da vida, boa noite, Josi. A gente vai analisar. Então, a roda da vida, olha que legal. São vários indicadores, indicadores avaliativos para que a gente possa tomar decisões. Então, hoje para a gente poder finalizar aqui, nós vamos falar sobre indicadores, alguns indicadores essenciais que vocês precisam entender como empresárias, como empreendedoras. E vocês vão ver que assim são coisas básicas, mas de extrema importância que vocês tenham conhecimento, ok? Bom, vamos lá. Então, dei aqui um panorama para vocês do que é indicador. Então, nada mais é do que a definição simples, números que mostram a saúde da empresa. Igual aqui, ó, coloquei até um médicozinho. O médico dá o diagnóstico, ele receita as pessoas, né, dá ali medicação baseado nos indicadores. Se eu vou medir lá uma pressão, se eu vou medir a minha diabetes, eu estou tendo ali indicadores se eu preciso melhorar, se eu preciso tomar medicação ou não, para melhorar aquele sentido, né? Aquela doença. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra indicadores, para a gente entender que tem coisas que precisam ser metrificadas, ok? Bom, eu trouxe aqui alguns indicadores financeiros, tá? Os indicadores financeiros, o que eu trouxe aqui são básicos, mas de extrema importância para que vocês possam avaliar o negócio de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro indicador aqui, o indicador de faturamento. Poxa, Yasmin, como assim indicador de faturamento? Qual que é o total de vendas do seu período, né? Do seu mês? Se eu te perguntar assim, ó, amanhã, que é dia primeiro de maio. Nossa, a gente está passando muito rápido, né? Meu Deus, já estamos em maio. Demais. Quando eu falar assim para vocês amanhã, ó, quanto que vocês faturou em abril? Vocês conseguiriam me dar? Geralmente as pessoas falam, eu acho que uns 20 mil, uns 3 mil, uns 4 mil. O faturamento, por isso que nós falamos sobre fluxo de caixa, sobre sistemas, sobre análise, porque o faturamento, ele é o primeiro indicador que eu preciso ter ali metrificado. Porque se eu não tenho valor de faturamento, como que eu vou saber a minha margem? Como que eu vou saber os outros indicadores? Então, registrar o quanto que você fatura é de extrema importância, até para você saber, por exemplo, se eu faturei 10 mil em abril, em maio eu faturei 15. Houve uma mudança, certo? Teve ali elevei o meu faturamento. Isso é um indicador de que houve mudanças comerciais. Então, quais foram as mudanças comerciais? Ah, Yasmin, sabe o que é? Em maio tem o Dia das Mães, então eu fiz campanha do Dia das Mães, eu fiz promoção, eu fiz várias questões comerciais que fez com que o meu faturamento fosse maior. Legal? Então, eu já validei aquelas estratégias comerciais, então eu consigo aplicar em outros meses. Eu posso adaptar para outros meses.
Ah, Yasmin, tive um faturamento menor. Por que será que eu faturei menos em abril e em maio? Opa, em março. Ó, teve carnaval, teve muita gente viajou, mas eu consigo analisar em questões de faltou estratégia, quais foram as estratégias comerciais que eu estou tomando. Lembra que em janeiro nós falamos sobre vendas, sobre técnica de vendas, sobre funil de vendas? Então, quando eu analiso o meu faturamento, eu consigo refletir quais são as técnicas e quais são as ferramentas que eu estou utilizando para faturar mais. Ok? Até aqui. Comecei de boa, né? Estão comigo? Então, beleza. Coloca aí no chat que eu quero interação de vocês. Então, primeiro ponto, eu quero que vocês anotem aí. Pega a caneta, pega papel, pega a sua agenda, pega seu planner, pega qualquer coisa que você pode anotar aí. Eu quero que você anote. Poxa, será que eu estou controlando o meu faturamento? O ideal, gente, é que lembra quando nós falamos de meta? Você ter uma meta de venda. Na outra turma eu falei um pouco mais sobre isso aqui, ó. Quando eu tenho faturamento, vamos lá, fica muito mais fácil eu entender sobre meta de faturamento quando eu tenho uma meta global e depois eu faço, divido isso, tá? Então vamos lá. Minha meta, vou supor aqui, tá? Minha meta é 12 mil no mês, tá? Tô chutando um número esporádico aqui. Quantas semanas tem no mês, gente? Fala aí. Uau! 4 semanas, certo? Então, na semana, para eu faturar 12, eu sei que eu preciso faturar 3 mil por semana, certo? Quantos dias na semana eu trabalho? Ah, eu trabalho. Fala aí para mim, gente. Quantos dias vocês trabalham? 5, 6, 7? Vou pôr Vamos 5. trabalhar com 5 ou 6. Tá, então vamos lá. 5. Então, eu preciso faturar por dia R$ 600, né? As meninas que trabalham 6 dias, R$ 500 por dia. Poxa, Yasmin, isso é possível? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar sobre ticket médio. Mas vamos lá. O que que é ticket médio? Daqui a pouco a gente chega lá. Vocês entendem que quando eu tenho essa clareza de quanto que eu preciso faturar no mês, na semana e no por dia, fica muito mais fácil de eu controlar o meu faturamento? Então, um dos indicadores, por isso que a gente precisa, por exemplo, analisar e registrar esse faturamento para quando chegar no final de semana eu olho e falo, olha, cheguei e bati minha meta da semana. Ah, não, não bati. Então eu tenho que semana que vem vender um pouco a mais. Então, o fator de faturamento, o indicador de faturamento, né, total de vendas por período, ele precisa ser analisado e as pessoas geralmente não analisam com calma esse fator, tá? Ah, eu faturo X, mas você fatura X por quê? Entenderam? Por isso que é de extremo, pode parecer simples, mas é importantíssimo eu analisar isso porque é o reflexo das minhas ações comerciais, se o meu marketing, se eu estou conseguindo me posicionar legal, se eu estou fazendo um marketing adequado e tudo mais. Beleza? Podemos ir para o Esse próximo? mês eu fiz, esse mês eu tô finalizando meu fluxo de caixa, que calma que até meia-noite é dia 30, Aham. mas eu fiz a minha meta era 300 por dia. E Uhum. aí eu tava realmente por semana, eu tava vendo, nossa, essa semana não foi boa. Então na Aham. próxima eu tenho que melhorar. Aí eu fui vendo, por exemplo, algumas formas que eu tinha paciente com tratamento alto, mandei mensagens para alguns e um fechou. E aí deu uma turbinada no meu mês. Ô, bênção! Ótimo! Isso é reflexo de indicador de faturamento? Parabéns, Carol. Então, quando eu analiso o faturamento, né, automaticamente me traz fluidez de caixa e eu consigo organizar outras coisas, ok?
Vamos lá. Agora, o que que é lucro? Fala para mim, ó. Lucro, com todas as forças do seu ser. Coloca aí no chat. Lucro. Por quê? Faturamento é ego. Poxa, Yasmin, acabou de falar o quanto que é importante faturamento. Faturamento é show de bola, é lindo, é bom da gente ver. Mas o que a gente almeja é lucro, né? O faturamento é aquele numerosão que todo mundo vê. Mas e o que sobra na tua conta? O que que é lucro de fato? E muitas pessoas não sabem quanto tem de lucro, não sabem a margem de lucro. E isso afeta muitos negócios, tá? Então vamos lá. A gente tem que entender que existe dois tipos de lucro: o lucro bruto e o lucro líquido. Coloca aí no chat, bruto e líquido para mim, para eu ver se vocês estão comigo. Coloca aí no chat, bruto e Eu líquido. tenho dificuldade de separar os dois. Não Então, sei a diferença ainda não. a partir de hoje, essa dificuldade não vai existir mais, Carol. Vamos lá. Ô, Glória. Que é lucro bruto? É o teu faturamento menos os seus custos. Por exemplo, eu sei que para o serviço é um pouco difícil, né, olhar essa questão do lucro bruto. Por quê? O que é lucro bruto? É o lucro, é o faturamento menos o custo do produto. Para quem é prestador de serviço, o que é o faturamento menos as suas horas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas quanto que, para quem é prestador de serviço, não tem produto físico, né? Então, o teu custo principal é as tuas horas, tá? Por mais que lembra lá na aula de precificação, a gente não fala sobre vender horas, né? Mas para a gente pegar aqui no lucro, a gente precisa ter a gente vai contabilizar horas, tá? Agora, por exemplo, na questão de produto, são os insumos, ou é realmente o produto que eu comprei e eu revendi, ok? Então, faturamento menos custo dos produtos, ou custo das minhas horas, é meu lucro bruto, ok? Agora, na verdade, isso é lucro bruto, tá? Aí, para mim chegar no lucro líquido, o que que eu tenho que fazer? Lucro bruto menos despesas fixas e variáveis. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu sou um comércio, faturei 10 mil. Na verdade, vou dar um exemplo aqui. É, eu sou boleira, tá? Faturei 10 mil reais. Eu gastei 4 mil com insumos, com produtos, tá? E de despesas, embalagens e tudo mais, eu gastei 3 mil, tá? E de lucro líquido, eu tive 3 mil reais, tá bom? Então, aqui é o meu lucro bruto, tá bom? Entenderam? Aqui Entendi, no, no- entendi. nas minhas despesas vai estar meu Prolabore. O É que mais legal o lucro bruto, né? Mas o líquido é o necessário. líquido é o que sobra na conta, tá? Então, aonde que vai estar? Lucro líquido é o Prolabore do sócio? Não. Lucro líquido é retirada do dono da empresa? Não. Lucro líquido é o que eu vou passar para minha conta e Deus me abençoe? Não. O lucro líquido é para gente criar uma reserva ou ter caixa para começar a operação no mês seguinte, tá bom? O teu Prolabore é uma despesa e vai estar ali subtraído já, ok? Lembra que quem estava na nossa aula de precificação, nós falamos muito sobre o Prolabore, tá? Empresária,
Empresa que o dono não tem prolabore tem uma dívida emocional. E automaticamente vai ter retiradas ali ao longo do tempo, né? Ou esse lucro ele vai virar uma retirada, ou eu não tenho clareza e aí eu vou retirando aos poucos, tá bom? Então, cuidado. Lucro bruto, então, faturamento total menos os custos ou insumos ou horas, tá, do meu produto, que vai me resultar no lucro líquido. O lucro líquido eu vou tirar as despesas fixas e variáveis. O que é despesas fixas? Tudo aquilo que eu pago todo mês e não tem variação. Então, meu aluguel, a minha taxinha lá do MEI, todas as despesas que eu tenho certeza. Ah, embalagem, a despesa do café, a despesa com as demais coisas que são variáveis, são despesas variáveis. O meu Prolabore é despesa fixa ou variável? Na verdade, o Prolabore é uma despesa fixa. Na verdade, o Prolabore, ele é custo, né? Mas no caso de produto, ele é despesa. Quando é serviço, ele é um custo. Quando ele é um produto, estou falando de despesas, ok? Ficou um pouquinho confuso, mas eu preciso falar das duas áreas. Então, se eu tenho produto, o meu Prolabore vira despesa fixa. Agora, se eu estou falando de serviço, eu estou falando de um custo, o meu Prolabore. Tudo bem? Sim, Sim? Falam comigo aí, porque senão eu repasso, se não ficou claro para vocês. Eu, sim, Carol, sim. Adriana, sim. Beleza? Vamos para o próximo? Beleza. Aí, Adriana, olha o indicador chiquérrimo que você vai falar, em vez de falar que você está empatando. Você vai falar: eu cheguei no meu ponto de equilíbrio na minha empresa. Que é o ponto de equilíbrio, que é um indicador chique e que a Adriana no comecinho da aula falou, né? Ah, eu tô empatando, não tô nem ganhando nem perdendo, tô aqui. A gente fala de ponto de equilíbrio quando a receita ela cobre os custos, mas ela não nem lucra nem tem prejuízo. É aquela empresa que, ó, eu preciso vender 7.000 para sair no 0 a 0. Isso é ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio é ótimo para projetar negócios que estão começando. Então, por exemplo, eu sei que eu vou abrir o meu espaço físico. Quanto que eu vou gastar todos os dias, né, por mês? Qual que vai ser minha despesa fixa, minhas despesas, uma estimativa de despesa? Eu vou gastar ali no mínimo com funcionário, com tudo. Despesa. Eu vou gastar 4.000 reais. Poxa, então eu sei que no mínimo 4.000 reais eu tenho que fazer por mês. Isso é atingir ponto de equilíbrio, que é quando eu encontro despesa com receita e tá aqui. A gente quer viver no ponto de equilíbrio? Não, mas a gente precisa entender que vai ter negócios que uma hora vai chegar no ponto de equilíbrio, quando ele está crescendo. Isso é projeção, tá? Então, eu projeto, eu vou iniciar um negócio novo, muitas pessoas deveriam fazer isso, né? Que é entender a projeção, com quanto tempo eu vou chegar no meu ponto de equilíbrio, que é cobrir as minhas despesas, sem colocar dinheiro no meu bolso, ou não tirar Ixi, chegou a hora que a língua já começou a embolar. Quanto tempo eu vou ter que ficar sem tirar prolabore, né? Porque eu sei que no começo as coisas são muito difíceis. Então a gente precisa entender que o ponto de equilíbrio, ele é um indicador para entender se você está faturando o necessário para cobrir as suas despesas e as suas
contas ali para ficar no 0 a 0, ok? Vocês gostaram? Eu acho chique, ponto de equilíbrio. Semana passada eu fiz uma reunião com um empresário e aí eu falei, olha como que as palavras mudam totalmente, né? Na reunião ele falou assim, ah, então, no sexto mês a minha empresa chegou no ponto de equilíbrio. Achei chique, chiquérrimo. Falei, cara, é legal, né? Porque ali conversando com ele, tudo, aí ele foi me explicando, aí ele, em 6 meses a gente chegou no ponto de equilíbrio. Falei, legal. Então, isso significa que em 6 meses ele já tinha clareza de todas as despesas que ele precisava, que ele tinha, né? Ele projetou essas despesas e ele também organizou as estratégias comerciais para ele atingir esse ponto de equilíbrio. E isso É uma empresa bem saudável, né? é uma empresa saudável, né? É uma empresa onde os sócios, os donos, eles têm consciência de projeção, de crescimento. E é isso que eu quero trazer aqui hoje para vocês, reflexão de que, lembra que às vezes a gente vive no modo de sobrevivência. E quando eu vivo no modo de sobrevivência, é aquele modo que eu estou pagando fogo, a minha agenda não tem sentido nenhum, eu estou no looping louco de só trabalhar sem estratégia. O que que é a estratégia? Lembre-se sempre disso. Estratégia é um conjunto de ações que me levam a um resultado. Que resultado? O resultado que você define. Reforço mais uma vez, por isso que nós começamos nosso plano, nosso semestre lá em novembro de 2024, falando sobre planejamento, sobre definição de metas. Então, se você ainda deu uma patinada agora, volta lá para o planejamento. Poxa, o que que eu vou planejar? Qual é o meu planejamento? Por quê? Qual é a tendência dos empreendedores? Começa um planejamento lindo. Eu vou fazer isso, não, não, não. Aí deixa o papel aqui. Deixa o plano de ação aqui. Aí daqui a pouco já está fazendo outra coisa que não tem nada a ver com o planejamento. Aí daqui a pouco já está fazendo outra coisa que já não tem mais nada a ver com o planejamento. Por isso que quando Cada nós mês um planejamento diferente, né? Eu fiz isso, planejei um negócio, depois mudei. tá tudo bem mudar, tá? Tá tudo bem mudar, tá tudo bem recalcular a rota, tá tudo bem, mas desde que eu tenha ali aonde eu quero chegar, né? Aonde o que eu quero, o que que eu quero alcançar. E isso nós vamos trabalhar também para as meninas que já renovaram. A partir do mês que vem, nós vamos dar uma repaginada, tá? Aonde eu tô, aonde eu quero chegar daqui 4 meses, quais vão ser as estratégias e tudo mais. Tudo bem? Tami, seja bem-vinda à nossa aula de indicadores. Boa noite. Bom, então, dei aqui uma análise para que vocês possam entender de que é importante olhar para o meu negócio não como um modo de sobrevivência. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, é importante que eu tenha um olhar. Deixa eu ver se chegou mais gente aqui. Para eu falar oi para todas. A Josi já tinha falado. Então, é o fato de eu sair do modo sobrevivência e ter um olhar mais profissional, mais empreendedora do meu negócio, ok? Bom, depois aqui, gente, vamos lá. Margem de lucro. O que que é margem de lucro? Yasmin, nós já falamos de lucro? A margem de lucro é de extrema importância a gente saber qual que é a minha margem, até para mim precificar. Geralmente, como que as pessoas falam, elas definem margem de lucro? Comprei esse telefone aqui por R$ 100. Então, eu vou vender por 200 e a minha margem vai ser 100%. Não existe margem de 100%. Primeira coisa, não existe margem de 100%. Se alguém um dia falar isso para vocês, vocês vão falar assim, vocês vão ser educadas, né? Claro,
Mas por dentro vocês vão falar, cara, não existe margem de 100%. Não existe, tá? Margem, como que eu defino margem? Primeiro ponto, quando por isso que quando a gente vai fazer projeções, é para isso mesmo, para eu definir uma margem, né? Eu defino um ponto de equilíbrio e uma margem. Mas é quando vocês que já estão atuando, eu preciso identificar qual é a minha margem. Eu preciso pegar o meu lucro líquido, por isso que nós falamos sobre lucro líquido aqui, que é lucro bruto menos despesas fixas e variáveis. Aí eu tenho lucro líquido. Pego o meu lucro líquido, divido pelo meu faturamento e multiplico por 100. Então, aqui no exemplo, eu peguei meu lucro líquido de 3.000, dividi por 10, que foi meu faturamento, e multipliquei por 100, e me deu 30%. Então, eu sei que a minha margem de lucro é de 30%. Para quem estava na aula de precificação, eu falei para vocês, depende muito da área para a gente definir o que é uma margem saudável. Para prestadores de serviço, uma margem a partir de 30% é uma margem legal, tá? Produtos. Produtos é difícil, porque eu dei até o exemplo para vocês, né? A margem de lucro de um posto de gasolina é muito baixo, gente, porque eles ganham por volume, né? Então, quando eu calculo uma margem lá do litro do combustível, ele é lá, por exemplo, 4%, 3%. Isso é muito baixo. Mas quando eu jogo no volume, legal, fica ali um pouquinho, não é horrores de dinheiro, mas é legal. Quando eu falo de produtos físicos, a margem sempre vai ser mais apertada, porque o custo é muito maior, entende? Então, a margem de lucro, por isso que eu comecei aqui questionando vocês hoje. Se eu perguntar para vocês se vocês estão lucrando ou não, é para que a gente tenha indicadores para mostrar se a gente está lucrando ou não. Por isso que existem as ferramentas. Por isso que eu tenho que cuidar do meu financeiro, por isso que eu tenho que registrar meus números para que eu possa ter um norte de crescimento. Não existe nenhum prejuízo para quem anota, quem registra o financeiro. Não existe. Ai, Yasmin, mas eu estou cansada, é muita coisa para mim fazer. Eu sei, amiga, eu sei, amada. E eu entendo que o cansaço e muitas vezes o operacional faz com que a gente se afaste da estratégia. Mas nós precisamos entender de que enquanto nós não temos caixa, nós não temos pessoas para fazer para nós, nós precisamos fazer. Sempre vou trazer a filosofia aqui de que quando eu tenho um bebê recém-nascido, nossa, gente, o bebezinho recém-nascido, ele demanda muito mais tempo da mãe do que um bebê de 2 anos. Vocês concordam comigo? Ele vai amadurecendo. É a mesma coisa os nossos negócios. Muitas vezes a gente vai ter que acordar de madrugada. Nós vamos ter que abdicar de coisas para ter outras, para a gente poder crescer como empreendedoras, ok? Então, essa questão de tempo e uma coisa que eu quero, assim, falar nessa última aula desse semestre é que o poder do empreendedor, o empreendedor que tem sucesso é aquele empreendedor que tem visão 360. Ele não vai conseguir controlar tudo e todos, tá? Mas ele precisa ter uma noção do que está acontecendo em cada área do seu negócio. Se, se eu não consigo ter uma visão de 360 no meu negócio, isso indica que eu estou muito no operacional e que eu não tenho mais nenhuma métrica, nenhum indicador. Então, por isso nós estamos tendo uma aula aqui de indicadores. E por isso que ao longo desse semestre nós falamos de vários pontos fundamentais para que vocês possam empreender de uma forma legal, ok? Fala aí para mim se fez sentido isso para vocês ou se eu estou viajando na maionese. Põe aí no Não chat. fez sentido, sim. Ah, é no chat. Oh, meu Deus, vou lá no Pode chat. falar, pode falar. Então, se eu, por exemplo, fez super sentido, e eu até estou pensando aqui,
Se eu tenho dúvida de alguma área da minha empresa, a gente pode usar os indicadores. Aí eu lembrei daquelas empresas que, quando a gente é atendida, por exemplo, por WhatsApp, no final do atendimento eles falam assim: responda a nossa pesquisa de satisfação. Ou se não, você liga lá na operadora de telefone, de 0 a 10, uma nota para o atendimento. É Isso, tipo isso, né? isso se chama NPS. NPS é um indicador de nível de satisfação. Então, por isso que nós falamos de pós-vendas, de vocês terem indicadores se o cliente está satisfeito ou não. Para algumas de vocês eu já falei sobre pesquisa de satisfação, tá? Então, o fato de eu. E eu comecei falando aqui que tudo tem como ser, né? Existem vários indicadores de todas as áreas. Pode falar, Tami? Cada não quer me ouvir, é que eu apanho para o Zoom um pouco. Sim, sim, tô te Eu ouvindo. tenho uma dúvida, Yas. Por exemplo, eu trabalho muito com cartão de crédito. Então, o meu faturamento, eu tenho que deduzir essas taxas, certo? Sim, sim. Tá. Essa taxa ela tem. Essa taxa vai estar aqui, ó, em despesas variáveis, tá? Na Ah, verdade, entendi. Tá como uma contabil, despesa. contabilmente, essas despesas, né, de taxa de cartão, de as taxas, né, em si, taxa de banco, taxa de marketplace, que é no caso também vocês têm aí. Todas essas taxas, elas entram como uma despesa financeira, mas nada mais é do que uma despesa variável, né? Porque vai ter mês que ela é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Por isso que, gente, nós precisamos tirar relatório da maquininha de cartão. Nós precisamos olhar os nossos relatórios de maquininha de cartão. E aí eu volto a bater na tecla, né? Que é algo que eu sei que muita gente não faz, né? De olhar, e principalmente quem tem um volume alto, eu sei que é cansativo, mas precisa encontrar uma maneira de analisar essas despesas para que vocês possam ter clareza dos números de vocês, tá bom? Eu Respo- fiquei muito Ah, chateada na mas hora que na eu vi minha conta, causa. Calma aí, calma aí. Pode falar. desculpa. É que não, é que a Carol e a Tami falou do mesmo tempo e aí eu não ouvi nenhum. A Carol não Yas, fica quieta, né? não, a Carol fala que é uma beleza. Vamos lá, calma aí, a Tami e depois Carol. Yes, aí, por exemplo, na hora de fazer o cálculo do lucro, Uhum. esse valor de faturamento vai ser tipo assim, vamos supor, eu faturei esse mês 10 mil, só que de taxa de cartão, sei lá, foi 2 mil. Então, o meu faturamento foi 8, o meu faturamento eu faço a conta com 10. Eu me confundo um pouco nessa questão, entendeu? Da onde eu saio, eu faço já É, tirando essa despesa ou não. o faturamento é o bruto mesmo, tá? É os 10 mil. Por quê? As despesas ali, as taxas, elas entram como despesa, então elas são deduzidas, tá? Então, aqui na tua margem de lucro, na tua margem de lucro, você vai ter aqui o faturamento de 10 mil reais mesmo. Você vai dividir com o que resta o líquido, porque é o faturamento, menos as taxas, menos as despesas, fixas, variáveis, menos o imposto, tá? O que sobra no teu DRE lá na última linha, que é o resultado mesmo, que é o lucro líquido, aí sim eu vou dividir com o meu faturamento bruto, vou multiplicar por 100 e aí eu vou ter minha margem de lucro, tá? Fez sentido? Expliquei, Tami? Ou eu Eu vou confundi tentar mais? fazer amanhã o fechamento do mês de abril e provavelmente eu vou te encher de mensagens depois. Sem problema. E depois você me Tentar manda. fazer. Você me manda, tá bom? Tá, pode falar, Carol. Não, eu só queria falar que eu fiquei muito triste a hora que eu fui olhar as taxas, porque eu tava vivendo feliz sem olhar. Mas, nossa, Yasmin, é uns negócios tipo assim, parcela em 3 vezes,
14% de taxa. Ou eu tô fazendo muito errado, ou o povo tá me roubando, ou é isso mesmo, né? Por isso que taxa de maquininha de cartão tem que ser analisada, tem que ser pesquisada, porque você é comido pelas pernas, tá? Porque a porcentagem é muito alta. A Adriana tá falando assim, ó, e quando vende parcelado, soma o total da venda ou soma somente a parcela? Você é parcelado assim na amizade? É isso, Adriana? Que é esse parcelado? Porque se for no maquininha de cartão, vai cair o valor já menos as taxas, né? Ó, no cartão, geralmente você parcela, o cliente parcela, mas você recebe o valor cheio, menos as taxas, né? Então você vai considerar esse valor total da venda, tá? E esse valor de taxa, ele vai ser uma despesa, igual eu falei para a Tânia aqui, tá? Então, o teu faturamento, você vendeu lá, por exemplo, R$ 1.000, mas você vai receber 870, tá? Esse 130 ele é despesa, é uma despesa variável, tá? É uma despesa, por isso que a gente tem que ter registrado isso para a gente poder depois até avaliar. Poxa, será que eu não preciso trocar de maquininha, não? Né? Será que eu não tenho, encontro outra taxa melhor no mercado? Tá? Então, cuidado com essa questão de maquininha. E eu já tive muitos clientes também que, com a maquininha, já aconteceu de não cair as vendas. Às vezes, na hora ali, o cliente passa, só que aí a pessoa não tem limite, aí estorna depois, o cliente já foi embora, né? Então, assim, precisa entender, precisa dar uma olhada em maquininha de cartão, galera, tá bom? Às vezes o teu lucro tá ficando tudo na maquininha de cartão. Então precisa ter uma maquininha competitiva, tá bom? Beleza. Bom, então vamos lá. Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é só a planilha que a gente tem lá? A planilha é uma ferramenta, né, gente? Mas o fluxo de caixa, ele é um indicador de entrada e saída de dinheiro. É diferente de lucro. Vamos lá. Igual a Carol falou assim, a Tamires, eu tô com medo de olhar agora. Não, não tenha medo. Ó, o lema a partir de agora. Não tenhas medo e seja corajoso. A gente vai ser corajosos e nós vamos encarar a realidade, ok? Sem medo. Não existe nada nessa terra que a gente não seja forte e corajosa. Isso aí. Encara essa vaquirinha. Quando eu falo de fluxo de caixa, eu tenho que entender que é realmente o fluxo de dinheiro, né? É uma coisa que a gente precisa entender, DRE, declaração de resultado. Ele vê resultado. Muitas vezes a gente vai pegar um DRE e vai falar assim: nossa, meu lucro tá X, mas meu caixa tá sem nada. Por quê? O DRE ele vê resultado, o fluxo de caixa ele vê caixa, tá? Ele vê o movimento de dinheiro entrando e saindo. Então ele mostra se a empresa tem fôlego para assumir mais responsabilidade, se a empresa consegue manter ali o caixa saudável. Quando eu digo saudável, poxa, eu fecho todo dia meu caixa no vermelho. Então eu já começo o dia com aquela angústia, né? Ou não, por exemplo, eu tenho que pagar funcionário. Dia 20 eu sei que eu tenho ali vale para pagar. Então, o fluxo de caixa ele mostra, ele vai acompanhando o dinheiro e é diferente de eu olhar meu extrato e meu saldo, tá? O fluxo de caixa para analisar o fôlego. Algo aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, que isso aqui quebrou uma cliente minha, tá? Eu vi com meus olhos. Ela compra do fornecedor por 30, 60 e 90, e o cliente dela pagava em 10 vezes no carnezinho. Puxa vida.
No fio do bigode? no fio do bigode, minha amiga. Então, o que que isso gerava? O cliente ia lá, ele pegava na famosa duplicata, né? Aí todo mês a pessoa vai lá e compra, ia virando um bolo de neve, e aí a pessoa ia pagando conforme podia, e ela tinha as duplicatas do fornecedor para pagar 30, 60 e 90, não tinha fôlego. Era uma empresa que não tinha fôlego. Que se você olhasse assim no DRE, você ia ver, caraca, que faturamento alto. Mas de caixa não tinha condições, não fechava a conta. Então, por isso Que que o pena. fluxo. Mas aí, Yasmin, eu tenho uma dúvida. O meu Ah, fluxo de caixa é que, assim, muitos anos atrás eu fazia fluxo de caixa de um emprego lá atrás que eu tinha. E uhum, aí, eu tenho a pensamento na minha cabeça que o fluxo de caixa, o que der lá, tem que dar na minha conta do banco. Tem que dar ou não tem que dar? tem. Mas Ah, entendi. mas o que que você faz no fluxo de caixa? Você classifica, né? No extrato do banco, você vai jogando dinheiro, você vai vendo o dinheiro movimentar, mas você não sabe com o que que saiu exatamente. No fluxo de caixa, lembra lá do fluxo de caixa nosso aqui, que eu ofereço para vocês, que tem lá no Sei. relatório quanto que entrou de cliente, quanto que saiu de prolabore, quanto que saiu de embalagem, quanto que eu vou olhando, consultando com o meu relatório lá e vou batendo o olho. Eu já É sei, ótimo, inclusive. e aí eu vou alimentando e vou mapeando minha empresa, né? Automaticamente eu tenho o fluxo de caixa, o DRE junto. Eu consigo fazer lançamentos já da folha de pagamento, de outras despesas que eu vou ter para mim poder antecipar essa dor de cabeça, né? Então, assim, tem que bater sim o fluxo de caixa redondinho, ele bate com o que está no saldo. Mas eu sei que muitos de vocês não conseguem alimentar o fluxo de caixa diariamente ou a cada 2 dias. Então, vocês vão fazer conforme dá, tá? Se possível, na semana, fazer o fluxo de caixa da semana. E aí vocês vão ver que vocês vão conseguir ter mais informações e mais clareza desse movimento do dinheiro. Tudo bem? Tá bom. A sua cliente ficou bem? Ela conseguiu sair sim, tá? Mas foi bem Graças a Deus. difícil. Vamos lá. Indicadores não financeiros. Bom, aqui, gente, a gente poderia, igual eu comecei aqui falando para vocês, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre indicadores financeiros, mas esses são os principais e fundamentais que muitas pessoas eu vejo que nem esses têm. Então, começar com o básico muito bem feito já é assim, já sai na frente de muitas pessoas, tá bom? Indicadores não financeiros. Vamos lá. Retenção de cliente. Quantos clientes voltam a comprar de mim? Já pensaram isso? Que legal eu saber quantos clientes são recorrentes? Quantos clientes voltam a me visitar e comprar? Eu tenho retenção de cliente. Quando eu tenho uma retenção de cliente, eu consigo gerar algo que eu consigo gerar um pouco não, porque isso é muito não é a palavra certa. Eu consigo definir que eu estou tendo um indicador de sucesso na experiência do cliente, tá? Porque eu já houve o encantamento do cliente e ele voltou. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo clássico de retenção de cliente. Nós temos aqui a Thaís e a Josi principalmente, né? Que é a cliente que vai lá todo mês, todo mês. Então, eu tenho todas as minhas clientes, elas voltam todo mês? Ou eu vou deixando um pouquinho ao decorrer dos meses? Ah, eu tinha 20 clientes, aí mês que vem, dessas 20 só 15 voltaram. Opa, o que que aconteceu com as outras 5? Né? Aonde está essas 5?
As outras meninas aqui, por exemplo, eu preciso entender, por exemplo, a Tami, que vende sapato, acessórios. Por isso que é importante eu ter registro desse cliente. Eu preciso saber o que esse cliente compra muito ou não. Qual é esse cliente ele volta? Isso mostra um indicador de que a experiência dele, eu consegui cativar esse cliente. E ótimo, se eu sei que é alto, legal, então eu vou melhorar, vou aperfeiçoar. Agora, se o meu cliente ele não volta, pisca vermelho, sirene gritando e calma aí. Por que que esse cliente não volta a comprar de mim? Cara, tem alguma coisa de. Por isso que entra pesquisa de satisfação, pós-venda. Olha, investigar por que que esse cliente não está voltando. Ou estou tendo muita reclamação. O que que aconteceu? Essa não foi entregue, não foi atendido a expectativa do cliente? Então, é algo que a gente precisa analisar, ok? Então, taxa de retenção de cliente é fundamental. E isso eu consigo, como que eu consigo materializar a retenção de cliente, tá? Eu preciso ter, eu preciso ter registros, né? Eu preciso ter ali quais são os meus clientes. Por isso que eu sei que é complicado, né? Mas precisa registrar quais são as vendas, quem são os clientes. Ah, Yasmin, eu vendo produto. Por exemplo, eu sei que a Lu tem aqui casa de carne, né? É mais difícil eu entender. Eu vou ter que medir de uma forma, talvez não faça tanto sentido para alguns essa questão da retenção do cliente. Mas é de extrema importância que a gente encontre mecanismos para que a gente possa identificar se os nossos clientes eles voltaram ou não comprar da gente, ok? É muito mais fácil eu vender para o mesmo cliente, porque ele já me conhece, ele já validou meu produto, do que eu pegar um cliente novo, ok? Então, cativem os clientes que vocês têm para que vocês possam retê-los. E com certeza um cliente que está ali satisfeito, ele vai indicar, ele vai falar e tudo mais, tá bom? Taxa de retenção de cliente. Tudo bem? Entenderam? Beleza? Agora, esse indicador aqui, ele é lindo. Ele é lindo porque ele ajuda você também a ter um parâmetro sobre bater metas, tá? Então vamos lá, ó. O que é ticket médio? Já ouviram falar sobre isso, né? Fala aí pra mim se você já. Ele é um indicador que eu também acho chique você falar. Ah, meu ticket. Gente, essa aula tá maravilhosa. Olha, eu tô aprendendo tanta coisa hoje. Ah, Ticket médio. É, então. não é chique. Ticket médio na minha cabeça. Ah. Tipo assim, geralmente o povo paga quanto quando vem aqui? É isso, né? É uma média, tá? Então, o ticket médio, ele é chiquérrimo, igual o ponto de equilíbrio. Então, pensou você falar uma frase, ó, através do meu ticket médio, nós atingimos o ponto de equilíbrio em 3 meses de operação. Lindo, né? Chique, empresária. Então, lá, o que que é ticket, É. o que que é ticket médio? É o valor médio de cada cliente gasta. Então, vamos lá, você pega teu faturamento total, faturamento bruto, e divide por número de vendas, tá? Por isso que nós precisamos entender quantos clientes você atende por dia, atende por mês, quantas vendas foram feitas. Muita gente fala, pega só as informações muito cruas, então aí eu não consigo chegar em outras informações. Então, por isso que é legal. Tenho faturamento? Tá. Quantos atendimentos eu fiz? Quantas vendas eu fiz? Porque aí eu vou saber meu ticket médio. Por exemplo, aqui, na questão do precificação, também eu acho que eu dei um exemplo da Josi, né? Do ticket médio. Se eu tenho lá um faturamento
Aqui, ó. Olha só. Aqui é legal porque eu já até sei quantas vendas eu preciso fazer para faturar 10.000. Então, se eu sei que o meu ticket médio ele é mais ou menos R$ 200, eu preciso fazer 50 vendas para chegar em 10.000, ok? Então, é uma outra maneira da gente definir metas de venda. Então, se eu tenho que fazer 50 vendas, dividido por 4 semanas, gente, olha isso. Me dá 12 vendas e meia por semana, dividido por 6, me dá 2 vendas por dia. Não é alcançável isso? Quando eu trago pro dia, se eu falar assim, se eu falar para alguém, nossa, tem que faturar 10.000, talvez para algumas pessoas vai falar, Yasmin, não consigo não, porque eu tenho, vendo R$ 200 aqui, uma vendinha minha. Cara, se você vender 2 vendas duas vendas de R$ 200 por 6 vezes na semana, ó, dá uma quebradinha ali, mas dá para chegar. Então, o ticket médio é para você determinar questões questões comerciais. Então, por isso que é importante a gente saber o nosso ticket médio, tá? Então, pega aí teu faturamento, as meninas que fazem atendimento, pega quanto que faturou, divide por quantos atendimentos teve. Ah, Yasmin, eu tive X atendimentos esse mês. Eu acho que eu conversei com a Carol isso também. Então, quantos atendimentos eu preciso agendar? Né? Quantos atendimentos eu preciso ter ali de agendamento? Para as meninas que vendem produto, quantas vendas eu preciso vender? Então, amanhã, senhoras bonitas, vocês fazem o fluxo de caixa de vocês, isso aqui vai mudar o mês de maio de vocês. Amanhã, que é dia 1º, que eu sei que é um feriadão, acho que muitas vão trabalhar ainda, né? Mas é importante que você tenha uma projeção para definir já as suas metas de venda. Poxa, mês de maio, tem aí uma data especial, mês das mães, né? A gente fazer aí algo especial para as mães, campanhas. É fantástico você descobrir ticket médio, tá? Gostaram? Sim, e eu gostei mais ainda que ele tem sistema no consultório que vai me ajudar nesses indicadores. Não tem que ficar anotando no papel. Graças a Deus. Ô, Glória! Quando tem sistema, quando tem ferramenta, fica muito mais tranquilo, né? Então, façam essa análise e já façam aí a meta de vocês de... Isso aqui, sabe como que se chama essa questão que eu mostrei para vocês? Chama meta de esforço. Anota aí no seu papelzinho. Muitas pessoas aí grandes, elas não definem só meta de resultado, mas elas definem meta de esforço. Meta de esforço é o fato de você entender quantas ações eu preciso fazer para obter um resultado. Então, aqui, quando eu sei meu ticket médio, eu sei que a minha meta de esforço é vender 50 vezes um valor de R$ 200. Então, é lindo. E para quem o ano passado também eu compartilhei a questão de 12, nós vamos falar agora nesse próximo ciclo da comunidade novamente sobre 12 meses em uma semana. Lembram acho que a Carol, a Tami, eu falei isso no segundo O evento da livro, você falou na comunidade, aula do né? funil de venda. O livro sobre 12 semanas, né? É o que equivale a um ano. Porque eu fraciono esse resultado e aí eu consigo ter ali. E é cientificamente comprovado que se você cumpre 80% do esforço, você vai obter teu resultado. Então, se você, por exemplo, faz dieta 80% do teu mês, com certeza você vai emagrecer. Você vai obter resultado. Top isso aí, né?
Então, olha como um indicador, a gente ficou aqui alguns minutos conversando só com um indicador, o quanto que isso é precioso. Agora vamos lá. Verdade, só com faturamento, né? Exato. Tudo que eu trouxe aqui hoje para vocês, gente, é para que vocês possam faturar mais, para que a gente possa sair do modo de sobrevivência, para que a gente possa lucrar mais, ok? Taxa de conversão. Isso aqui as pessoas perdem muito. E eu sei que é difícil, tá? Porque eu preciso entender quantas pessoas falaram comigo e quantas pessoas realmente compraram. Quantas pessoas clicaram no meu link e quantas compraram? Quantas pessoas eu tive que falar para poder obter essa quantidade de vendas? Então, aqui uma continha bem simples, né? 100 pessoas perguntaram do meu produto, mas 25 compraram. Então, eu tenho uma taxa de conversão de 25%. Isso aqui é ótimo para que você possa também entender de estratégias comerciais. Poxa, minha taxa está pequena, de 100 eu só converti 25. Será que eu não estou abordando esses 70 pessoas, né? 75 pessoas da forma errada? Será que a estratégia que não está difícil da pessoa entender como que é a minha venda? Então, isso aqui é ótimo para que a gente possa ter aqui análise comercial. Poxa, converti pouco. Então, tá tendo alguma coisa aqui de estratégia de comercial que não tá sendo legal. Ô, Yasmin, eu não sei quantas pessoas me perguntam. Eu não sei quantas pessoas. Hoje, gente, eu sei que aí entre algumas questões. é, que a gente precisa entender que, igual eu vou voltar falando sobre as dificuldades e tudo mais, a rotina de ser um exército de uma pessoa só, eu sei, eu entendo. Mas encontrar ferramentas, mecanismos que possa te ajudar. Hoje existem ferramentas de CRM. CRM é uma ferramenta de comercial para você poder analisar quantas pessoas entraram em contato e quantas pessoas compraram de fato. É uma ferramenta para construir funil de vendas, tá? Hoje, por exemplo, existem ferramentas aí no mercado com um custo-benefício bem legal. Então, Yasmin, não consigo. A Luciana falou, ontem no curso eu levei um queijo para o café. Tinha 10 pessoas, hoje 5 compraram. Show! Conversão de 50% dessas 10, ok? Então, isso aí é taxa de conversão. Então, quando eu sei que minha taxa de conversão é 50%, tá? Por isso que a gente tem que ter isso de forma macro também. Eu preciso entender. Levar o queijo para o café é uma estratégia, né? Parabéns, Lu. Levar o queijo para o café é uma estratégia, é a amostra grátis. Então, quando eu dou uma experiência para a pessoa me conhecer, conhecer meu produto, e eu consigo, né, degustar, que foi o que você falou aí, Lu, isso é uma estratégia, ok? Então, eu sei que isso vale a pena eu aplicar em outras vezes. Porque se eu levo, as pessoas degustam e elas têm, eu consigo converter em venda. Então, levar o queijo é uma estratégia e as 5 pessoas você consegue ter aí essa taxa de conversão, tá? Isso nós precisamos entender em todos os sentidos. Nós precisamos entender quantas pessoas me perguntaram, quantas pessoas tiveram contato com o meu produto e quantas vendas eu tive, ok? Isso é taxa de conversão. É importante porque isso também faz com que eu projete
lá no meu funil de vendas quantas pessoas eu preciso. Tudo o que eu uso, minhas clientes querem. Aí eu compro, aí, tudo, tudo o que eu uso, minhas clientes querem. Aí eu compro a mais e sempre vendo. Fantástico. Estratégia, tá? Aí eu preciso entender, aí já é uma venda interna, né? Isso é o famoso, quem foi na venda, na aula de venda, lembra do cross-sell e do upsell? O que é cross-sell? Cross-sell é eu vendo a garrafinha de água, mas eu vendo também o adaptador de celular. A pessoa veio buscar água, só que eu ofereci a capinha, ela precisava. Então eu fiz cross-sell, que é vender dois produtos, aumentei meu ticket médio, ok? A Tamires, cross-sell, vendo o tênis e vendo a meia, cross-sell, ok? O que é upsell? O upsell é quando eu coloco algo a mais. Então, por exemplo, a Luciana vende o queijo. Aí ela fala assim para mim, Yasmin, olha. Aí eu falo, Lu, eu quero um queijo. Ela vai falar assim, legal, Yasmin, ó, eu fiz agora uma calda de goiabada fantástica. Você quer que eu adicione a calda de goiabada por apenas R$ 5? Aí eu vou falar, gosto, quero. A Luciana, doce de leite, isso, calda, doce de leite. Isso é upsell. Eu melhorei o mesmo produto. Eu peguei o queijo e transformei. Cross-sell e upsell faz o quê? Ó, ticket médio lá em cima. Se eu, vou dar outro exemplo aqui. Se eu, Adriana, vende lá a roupa. Aí ela oferece o cinto, oferece o acessório, oferece alguma a mais, cross-sell. Agora, se a Adriana fala o seguinte, eu vou lá, acho um vestido lindo. Nossa, Adriana, eu quero esse vestido. Aí ela fala assim, Yasmin, ó, seguinte, esse vestido ficou lindo, mas eu tô pensando, se a gente bordar aqui uns paetês, tô jogando só, um paetê vai ficar lindo. Você não quer porque você vai numa festa, nananana, upsell. Ticket médio sobe. Olha que top eu entender sobre ticket médio, sobre upsell, sobre cross-sell. A gente está ficando muito chique? É muito Gente, essa aula empresário. tá riquíssima, meu Deus. Eu acho que introdução ao empreendedorismo tinha que ter isso aqui. Tá vendo? Então, eu preciso entender que muitas coisas a gente faz de forma intuitiva, sem estratégia, vai fazendo, né? Mas quando eu entendo, opa, eu preciso aumentar meu ticket médio, eu vou para a técnica de upsell e cross-sell, tá? Ou aqui na minha taxa de conversão, no caso da Luciana, que ela deu aqui a questão de levar o queijo, é uma estratégia para ela medir taxa de conversão. Ela conseguiu medir. Agora, toda que é taxa de conversão, eu preciso entender quantos clientes entram em contato comigo, ok? Bom, vamos para o próximo. Gente, seguinte. Esses foram os indicadores que eu trouxe aqui para vocês. É, eu iria, deixa eu ver aqui se vocês falaram alguma coisa no chat. Eu iria agora apresentar para vocês a ferramenta de precificação, tá? Mas eu estava fazendo aqui alguns ajustes nela. Essas aqui são as ferramentas de precificação. Só que ao conferir, eu vi que o markup não está batendo legal. Então eu quero revisar mais uma vez, tá? Eu sei que eu fiquei devendo na última aula, eu iria apresentar isso para vocês hoje, mas eu quero entregar a ferramenta redondinha para vocês, tá? Aí eu comecei a rascunhar algo aqui e
E aí eu vou gravar essa ferramenta da precificação e vou separar ela à parte para vocês. Tudo bem? Tudo bem. Fala para mim, valeu a pena estar aqui hoje à noite? Sempre vai. Nossa, olha. Nem me fale, menina. Agora eu acho que eu vou sentar aqui e vou dar uma trabalhada, porque, né? Nossa, fiquei motivada agora. Eu quero saber meus indicadores. Ai, por favor, hein? Tá muito chique essas empresárias. Amadinha, seguinte, deixa eu só parar aqui a gravação. Só um minutinho. Na verdade, eu vou deixar gravando porque as outras meninas vão assistir. Tem alguns recadinhos para dar para vocês, tá? Essa ferramenta de precificação, então, eu vou soltar para vocês no máximo até terça-feira que vem, porque amanhã e sexta eu vou tentar descansar. Vou tentar, né? Mas na semana que vem já vou soltar a ferramenta para vocês, tá bom? Com a gravação. Essa aula eu já vou subir e já vou oferecer para vocês. Algo importante, tá? Amanhã as meninas que fizeram a renovação, a gente já vai começar um grupo à parte daquele que já existe, tá? Aquele grupo do WhatsApp, ele não vai deixar de existir, tá bom? Ele vai permanecer. O que que vai mudar? A gente vai manter aquele grupo aberto, aquele grupo do WhatsApp. Nós vamos falar sobre o evento lá, nós vamos falar sobre os eventos abertos, eventos que vão vir da comunidade, tá? Agora, para as meninas que fizeram a renovação, nós vamos ter um grupo à parte. Que lá no grupo à parte eu vou falar sobre a programação de maio já para vocês, tá bom? E também, gente, algo que eu quero que vocês entendam com muito carinho, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp tem um link com todas as aulas gravadas. Essas aulas gravadas, esse link ele vai ficar disponível lá naquele grupo até quinta-feira que vem, dia 8 de maio. Então, para quem ainda não renovou, que está na dúvida ainda, acesse o conteúdo, veja o que que você se interessa. Se precisar, faça, baixe as aulas que você tem interesse, porque essas aulas não vão ficar mais disponíveis naquele link, tá? Porque logo mais nós vamos ter a Universidade da Empreendedora e só quem estiver dentro da comunidade ativa vai ter acesso aos conteúdos, ok? Então, aquele link do grupo, ele vai deixar de existir, tá bom? E aí, aquele grupo também, as meninas que vão para o próximo evento, a gente vai colocar elas lá naquele grupo, tá? Vai ser um grupão de comunicação da comunidade, não vai deixar de existir, mas a partir de agora, a partir de maio, os conteúdos exclusivos e as aulas exclusivas como essa, eu vou oferecer, né, somente para as meninas que fizeram já a renovação ou vão fazer a adesão no evento. Tudo bem? Vocês compreendem isso? Sim, Tá. Uma coisa que eu quero pedir a colaboração de todas vocês, tá? Eu preciso que todas, independente se vai renovar, se não vai, todas que vão estar presentes no nosso evento, tá? Que tem camiseta, que já deu o número lá da camiseta, eu preciso que vocês façam a inscrição. Ah, Yasmin, não consigo acertar agora. Faça a inscrição e aí acerte até no dia 15, tá? De maio. Isso vale também para convidadas de vocês, tá bom? E ontem, conversando com a Tainá, tudo bem essa parte da inscrição? Quem renovou, sim. até quem renovou, tá? Todas, independente se renovou ou não, precisa fazer inscrição, tá? Porque aquele link lá, a gente vai. Beleza, depois é só fazer, tá, Thaís? Faça a inscrição lá para que a gente possa controlar,
né, a quantidade de pessoas que ainda nós precisamos preencher. Já temos duas pessoas no ranking das criptoamadas que estão, a Thaís e a Tainá estão lá, ó. Já estão competindo pelo primeiro lugar lá nas criptoamadas, tá? Logo, logo O vou soltar. quê? Tô É, atrasada. minha amiga, você corre. Você que não sabe ainda das criptoamadas. O que é criptoamadas para quem não sabe, gente? Se você traz alguma amiga, vocês querem que eu explique aqui de forma bem detalhada para vocês? Fala aí no chat se sim ou não. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar até no site, no Drive. Só um minutinho, tá? Será que você pode mandar o link de inscrição lá no grupo de novo? Tô procurando, não tô achando. Só um minutinho. Vou mandar aqui o link para você, tá? Vocês estão comigo aí? Sim, Tá, vamos lá. Vamos lá. Participar, verem depois. Não coloquei aqui o Paranauê, calma aí. Ó, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela novamente, tá? Só para repassar essa questão das criptoamadas aqui. Todo mundo vendo? sim. O Adriana, sim, manda o link para ela, tá? Para ela se inscrever. Fala para ela se inscrever o quanto antes, tá bom? Ó, vamos lá. Criptoamadas. Criptoamadas é nossa pontuação, nossa gamificação interna, tá? Quando acontece os eventos, nós temos as criptoamadas. Então, qual que é a nossa meta nesse evento, tá? Nesse evento é a gente ter 60 pessoas inscritas, né? Então, o nosso objetivo é que lá no dia 18 de maio nós tenhamos 60 mulheres, tá bom? Como que eu adquiro? Quais que são os critérios para ganhar criptoamadas, né? Você está no evento já garante 30 criptoamadas, tá? Você trazer um participante para o evento te garante mais 10 criptoamadas. A sua participante, ela confirmou, ela pagou a inscrição, mais 20 criptoamadas, tá? A sua participante, a sua convidada, ela entrou para a comunidade sem criptoamadas, ok? O membro que engaja ativamente, que faz vídeo, que faz testemunho, a Carolzita hoje já garantiu 30 criptoamadas, hein? Só Gente, que eu fiquei lindíssima graças à edição. Lindes, não, você já é maravilhosa, tá? Ó, esse, esse aqui já gera um pouquinho de. Esse critério aqui eu sei que é um pouquinho confuso. Vamos lá, ó. A Carol convidou a Maria, né? Aí a Maria foi, participou, pagou, a Carol ganhou a criptoamada,
né? Ganhou aqui, ó, 10 mais 20, certo? Ganhou 30 criptomoedas. Aí a Maria, que é convidada da Carol, trouxe a Joaquina. A Joaquina fez a inscrição, pagou, aí a Carol ganha mais 30 criptomoedas. Por quê? Quem Quem originou, eu indiquei, quem eu indiquei fechou e trouxe outra que fechou, eu ganho também. você ganha também, tá? Chique. Então, peça para as amigas, leva uma amiga, né? Chama. E aí, gente, assim, importante. O evento é para empreendedoras, tá? Ah, Yasmin, mas eu tenho uma amiga é, que é CLT e ela empreende. Legal, ela tem pretensão de empreender, né? Como nós já temos casos aqui dentro da comunidade, meninas que são CLT e vieram para a comunidade, tudo bem. Mas precisa estar empreendendo ou ter pretensão em empreender, tá bom? Aí, o membro fez posts. Vamos lá. Calma aí, Thaís, só um minutinho, tá? Ó, o membro que fez posts nas redes sociais do evento, na semana do evento, vai ganhar 15 criptomoedas, tá? Precisa utilizar lá, marcar a comunidade para a gente poder rastrear isso, tá? O que que penaliza criptomoedas? O que que você perde criptomoedas? Se a participante desistiu no meio do caminho, perdeu 20 criptomoedas, tá? Não cumprir as regras básicas, né? Não comparecer, não usar a camiseta no evento. Ai, pediu camiseta, veio, pegou a camiseta, mas no dia do evento não estava de camiseta. Poxa vida, perdeu 10 criptomoedas, tá bom? Por cada episódio aí, tá bom? Aqui no bônus extra, né? Se a pessoa trouxer mais de 5 participantes, ou pelo menos 3 delas entrarem na comunidade, ela recebe mais 100 criptomoedas, ó, criptoamadas, tá? Prêmio de engajamento. Um prêmio especial para o membro que mais se destacar em termos de engajamento, de liderança, de indicação. É aquela pessoa que está ali, ó, sempre movimentando e ajudando, estimulando as outras meninas, tá bom? Isso aqui são critérios para obter criptoamadas. Qual é o prêmio, né? Quem que vai ganhar? O primeiro lugar ganha uma cesta da Casa Fumicata, mais 2 minutos de divulgação lá no evento. Então você vai lá na frente, você vai falar do seu produto, vai falar do seu serviço, vai fazer seu belo merchan, vai pedir para a galera seguir vocês nas redes sociais, tá? O segundo prêmio ganha uma cesta da Casa Cestiva, uma cesta de café da manhã deliciosa, mais 1 minutinho para divulgar o seu evento, divulgar o seu negócio lá na frente, tá bom? E o prêmio extra é um prêmio surpresa, que é o prêmio de engajamento, tá? Então já está valendo. Então, por isso que assim, gente, é importante a gente reforçar essa questão da gamificação. Eu acredito muito que quem quer vencer na vida, quem quer prosperar, quer levar pessoas junto, né? Tem aquela tua amiga que você fala assim, cara, eu queria tanto que minha amiga também evoluísse nessa questão do empreendedorismo, né? Que ela pudesse aprender, que ela pudesse resolver algumas questões. Hoje nós tivemos uma aula aqui tão riquíssima, né, no empreendedorismo. Então, quem que você gostaria que vivesse experiências com você no empreendedorismo, tá? E aí, o objetivo da criptomoeda é beneficiar, criar um momento legal para que a gente possa celebrar juntas, tá? Então já aproveita, já pega o link ali de inscrição e já manda para suas amigas. Amanhã que é feriadão, tá? Manda para as amigas. E aí, algo que eu estava conversando com a Tainá, e aí, na última vez, a gente fez um link com desconto, né? Mas dessa vez a gente não vai ter link de desconto, tá, gente? Eu não, por causa de alguns custos e de tudo mais, não consigo dar desconto. E por isso que quem não renovou também vai ter que fazer o pagamento do ingresso,
né, do evento. Então, o que que eu resolvi? Beneficiar quem é da comunidade. Para quem não sabe ainda, a Universidade da Empreendedora vai ser a nossa plataforma online, onde vai ficar hospedada todos os nossos conteúdos gravados, tá? E aí só vai ter acesso a esse conteúdo quem for da comunidade. Mas as convidadas de vocês, quem for da comunidade, e trouxer convidadas, eu vou dar um mês de acesso à Universidade da Empreendedora, tá? Então, você pode falar, ó, além de você ir para o evento, amiga, você vai ganhar um mês de acesso à plataforma da comunidade. Então, é uma maneira de beneficiar vocês, que eu tenho muito carinho, muito respeito, e eu quero que a gente possa crescer juntas, tá? Então, não tenho como dar desconto, mas consigo dar um acesso para que essas mulheres possam ter acesso a conteúdos riquíssimos que vai favorecer também no empreendedorismo, tá bom? Yasmin, você é uma prefeita. Eu sou a mãe para vocês. É uma mãe, mas não é não, como é que é? Confundi, mas maravilhosa. Eu sou mais que uma prefeita, sou uma mãe para vocês, tá? Isso aí. Então, Empreendedora rainha. exato, obrigado, meu amor. Vocês são maravilhosos e vocês merecem. Então vamos lá. Ó, quem vocês trouxerem de convidadas para o evento vai ganhar um mês da Universidade da Empreendedora. Vou falar uma coisa para vocês. Corre, tá? Vamos correr. É, Como eu falei no evento domingo, quem não pôde participar do café foi bem gostoso, né? As meninas arrasaram, a Thaís arrasou, a Tamires, tudo. A gente fez um café tão gostoso. O objetivo é que a partir do mês de maio a gente vai ter algumas mudanças, tá? Como eu falei para vocês, mudanças sobre a questão do conteúdo, de como vai ser disponibilizado e tudo mais. E esse evento, gente, ele vai ser especial, porque vai ser uma grande virada de chave para a comunidade, tá? Essas questões, até assim, em vários sentidos, tá bom? Então, assim, aproveitem essa oportunidade, chamem as amigas de vocês, falem para as amigas, gente, olha, eu duvido que exista outro evento que vai ter essa oportunidade delas ganharem um mês de conteúdo gratuito, tá? E ainda ter uma experiência tão fantástica com a gente, né? Porque vocês são incríveis. É, nós, eu optei em não ter palestrantes extras nesse evento, tá? Porque realmente eu sinto que eu preciso passar essas 10 horas com vocês, tá? Igual eu passei aqui algumas horas, Yasmin do céu, 10 horas? vai ser 10 horas eu, hein? Vocês estão preparadas? Sim! Ó, Lu, vai com Deus, beijo, fica com Deus, tá? Não esquece de fazer inscrição e de mandar a inscrição para as amigas, tá bom? Boa noite. Amadas, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui a dúvida da Thaís. Deixa eu parar de gravar aqui.